Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Ascensi, é um prazer estar aqui com vocês e contribuindo, com o CONA-CPC, congresso importante que vai justamente refletir com vocês sobre os principais desafios, as principais questões que vão se apresentar, àquele que trabalha com direito e especialmente com o novo CPC. Acaba que por conta, da expressividade do novo CPC, do número de assuntos que ele efetivamente lida, é um congresso que interessa a praticamente todo mundo dentro da advocacia, dentro do judiciário, do Ministério Público e por aí vai, E para mim é uma honra participar do evento e poder contribuir com vocês. Bom, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Felipe Ascensi, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu atuo principalmente no âmbito do mestrado e do doutorado, Não só eu dou aula no mestrado e doutorado da UERJ, mas também dou aula no mestrado de outras duas instituições, na Universidade de Santa Úrsula e na Universidade Católica de Petrópolis. E eu sou advogado, Atuo hoje boa parte do meu tempo dividido entre a docência, a advocacia. Eu tenho uma advocacia que é o que se chama de advocacia de nicho, que eu atuo muito em direito sanitário, tanto em saúde pública quanto em saúde suplementar. Na saúde pública, principalmente na questão de licitações e contratos, e na saúde suplementar, na questão da prevenção de responsabilidade civil. E além de eu dividir o meu tempo hoje entre a advocacia e a docência, eu também sou diretor de um instituto chamado Instituto Diálogo. O Instituto Diálogo ele é voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades do profissional do direito e tem um foco especial na advocacia e também agora a gente está desenvolvendo esse foco na mediação, já que com o novo CPC a carreira de mediador pode ser desenvolvida no Brasil de uma maneira muito mais sólida e sustentável, Especialmente o mediador extrajudicial. Então, o Instituto ele é um instituto que é super inovador, Na verdade, ele tem cursos online, coaching e consultoria, tudo voltado para o desenvolvimento da carreira de advogado e mediador. É um pouco tudo que a faculdade deveria ensinar e não oferece, E aí a gente tem que aprender no dia a dia, como precificação, marketing, técnicas de mediação, desenvolvimento de carreira, negociação e tudo mais. E o motivo de eu estar hoje conversando com vocês é óbvio, É uma discussão sobre mediação. E eu quero refletir justamente como que a mediação ela se apresenta a partir do novo CPC como estratégia muito importante para todos aqueles que querem levar a sério essa carreira de mediadores. 2016 não só vem com o novo CPC, mas também vem com a lei de mediação. Isso faz com que se desenvolva no Brasil toda uma perspectiva de carreira que é muito importante, A mediação judicial é completamente regulada pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas nós temos a estratégia também extrajudicial, que tem uma regulação hoje de mercado, Hoje você não tem que ter um diploma para ser mediador extrajudicial, mas você tem que ter muita capacidade de fazer mediação, desenvolver excelentes técnicas e de efetivamente lidar empresarialmente com essa mediação. Então é sobre isso do que eu vou falar, Dentro do ID a gente está planejando inclusive um curso de mediação internacional a partir de abril de 2016. Já deve estar lá no nosso site. Quem quiser pode se cadastrar, O e-mail lá no site, e aí vai ficar por dentro das novidades. Bom, pessoal, eu marquei aqui nossa palestra, a minha exposição, em 4 grandes momentos. Se vocês observarem aqui no sumário, primeiro eu quero refletir sobre o que é a cultura jurídica e como que a mediação hoje, ela não depende somente de uma mudança legislativa. Ela depende de uma perspectiva cultural também. É uma perspectiva cultural que, na minha concepção, na minha aposta, vai ganhar muita força no Brasil, Vai se desenvolver bastante no Brasil. Isso por conta, do modo como
A mediação ela já é forte em outros países por conta do arcabouço normativo, mas principalmente porque o novo CPC traz a possibilidade de se desenvolver de maneira sustentável, inclusive economicamente, a carreira de mediador extrajudicial. E a gente vai trabalhar justamente isso. Depois nós vamos discutir como que hoje a gente depende de uma reinvenção dos meios alternativos de resolução de conflitos para que a gente possa efetivamente ter uma mediação bem-sucedida no nosso país. Depois, a gente vai refletir sobre inovações da mediação no novo CPC. Vou mostrar para vocês alguns aspectos, alguns elementos do novo CPC que são altamente favoráveis à mediação. E por último, desafios, né? Quais são os grandes desafios da inovação, da mediação e como que isso depende sim de uma mudança de atitude dos profissionais do direito, depende sim de uma mudança curricular nas faculdades de direito e, portanto, depende de uma mudança muito mais estrutural do que somente o discurso de que a lei chegou, então está tudo certo, né? Lá no Instituto Diálogo, a gente desenvolve muitas estratégias interessantes para o desenvolvimento dessa carreira de mediador. Mas é óbvio que a gente depende das faculdades de direito também fazerem sua parte. Então, vamos começar aqui com a cultura jurídica e eu mostro para vocês essas duas imagens, pessoal. Aqui desse lado, né, a imagem de um advogado clássico, tá? É basicamente isso que a gente aprende na faculdade de direito. A gente aprende na faculdade de direito basicamente duas coisas: direito material, que é o direito que as pessoas têm, e direito processual, ou seja, como que eu efetivo esse direito judicialmente. Basicamente isso que a gente trabalha, né? E isso, obviamente, vai trazer desafios, né, para o cotidiano da advocacia, tá? Por quê? Porque a gente passa a compreender a nossa atuação profissional como meramente proponentes de ações judiciais. Aliás, é isso, né, que a gente aprende na faculdade. Você vai ter lá aquelas disciplinas enormes de processo civil, de processo penal, pega um pouquinho de processo tributário, um pouco de processo administrativo, mas é um ensino baseado no litígio. Aliás, se vocês observarem, durante um bom tempo, a estrutura remuneratória do advogado sempre foi uma estrutura baseada no litígio. Se vocês pensarem, quando eu tenho uma sentença judicial que põe fim a um litígio, e é uma sentença judicial favorável a mim, não só eu estou ganhando ali os honorários contratuais da minha parte, né, do meu cliente, mas também eu recebo os honorários de sucumbência do cliente, quer dizer, do cliente da parte do advogado oposto, né? Então observem que aí eu gero um interesse maior pelo litígio, porque eu, advogado, que tenho controle mínimo de que eu vou ganhar, eu já tenho desincentivo para fazer mediação ou conciliação. Então, é uma estrutura bastante complicada, né, e que gera um vício enorme de como mediar no Brasil. Provavelmente vocês tiveram mediação como eletiva na faculdade de Direito e mais, não somente como eletiva, mas ministrada por um processualista, não é? Que trouxe provavelmente muito mais uma discussão sobre o procedimento da mediação do que propriamente como mediar. É muito possível que tenha acontecido dessa maneira. E aí acaba que isso gera um vício, né? Tem um ditado que eu gosto muito e depois eu aprendi que esse ditado ele não é verdadeiro na prática, né? Mas eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: o uso do cachimbo entorta a boca. Então, quanto mais você usa o cachimbo de um jeito, a boca fica torta. Depois eu aprendi que não tem nada a ver. Mas é bom aqui para a gente pensar, né? O modo como a gente pratica o direito vicia um pouco o modo como a gente concebe a nossa carreira. Tá? Isso é decisivo quando o assunto é mediação. Mediação agora com o novo CPC, com a lei de mediação, tem um campo enorme aberto. Mas quando a gente olha para diversos profissionais do direito, a imagem é justamente da luva de boxe. E essa imagem de quem trabalha com processo judicial, né? É uma imagem aqui bastante complicada. Eu costumo dizer lá nas minhas palestras que isso é um problema de saúde pública antes de tudo, tá? Processo judicial é um problema de saúde pública. Pessoal,
Isso aqui gera, né? Tem gente que tem todas as doenças respiratórias com isso, tá? Bronquite, asma, sinusite, rinite e vai embora nessas ites todas. E ainda tem gente que tem problemas, né, com a virtualização, né? E você pode falar, ah, mas aí com o processo judicial eletrônico eu não vou ter problema nenhum. Com certeza, você vai ter outros tipos de problema, como, por exemplo, lesão de esforço repetitivo, vista cansada, outros problemas que vão vindo por aí. Então, isso é bastante complicado, tá? E bastante desafiador para qualquer profissional do direito. Isso é para o juiz, isso é para o promotor, isso é para o advogado, isso é para o estagiário. Eu ainda estou colocando uma foto aqui que dá para apoiar o cotovelo, que em geral não dá, não é verdade? Então, essa é a foto do que é ensinado para a gente que um profissional do direito faz. E o resultado é isso aqui, ó. Se vocês observarem, a gente tem mais de 100 milhões de processos judiciais no Brasil hoje. É praticamente um processo judicial para cada 2 brasileiros. E todos os videntes dizem que isso só vai aumentar. A expectativa é de, em 10 anos, chegar a 200 milhões de processos judiciais. E observem, muita gente, inclusive, não sabe que isso é verdadeiro, né? E não conseguem lidar com esse volume processual por conta disso. Mas o fato é que muita gente não entra no judiciário também, né? Isso daí é um desafio enorme. Olhem só, justiça ineficiente reduz em 20% a capacidade de crescimento do país. Isso é uma pesquisa do Banco Mundial em diversos países e é uma análise estatística muito forte, né, muito densa, que mostra que 20% da capacidade de crescimento do país fica comprometida com uma questão, com um desafio de estrutura do judiciário, de funcionamento do judiciário. Então a gente tem um número grande de processos judiciais, um número de processos judiciais crescente, mas ao mesmo tempo, né, um espaço para o desenvolvimento da mediação que é realmente decisivo. Na mediação empresarial, isso daí já está começando a ganhar força, a ganhar destaque. Na mediação de família também. Na mediação, às vezes, em áreas mais específicas, né, como comércio exterior, petróleo, isso também ganha força. E eu acho que um dia, né, a gente vai ter uma mediação, o que eu chamo de mediação de varejo, né? Nas relações cotidianas, relações de consumo, relações, inclusive, né, baseadas na infância e adolescência. Isso tende a ganhar força. Caso contrário, a gente vai ter um aumento exponencial disso, e isso é problemático. Isso não funciona em qualquer país, não é só no Brasil, não, em qualquer país. Tanto é que os países europeus hoje trabalham numa lógica de desjudicialização. Seja aquele movimento de desjudicialização, de passar certas atribuições jurisdicionais por cartório, né? E a gente fez isso no Brasil também, seja através de um estímulo cultural à mediação e à composição de conflitos extrajudicial. Tá? Então observem como que isso é um assunto importante, isso é um assunto que vai realmente mudar o currículo das faculdades de Direito, que vai mudar a prática jurídica e que vai ser decisivo para o desenvolvimento da mediação, seja com mediadores, desenvolvendo uma carreira de mediadores, né? Seja também no caso de pessoas que querem colocar uma câmara de mediação dentro do escritório de advocacia ou dentro, né, e aí desenvolverem também a sua carreira dentro do judiciário e por aí vai. O fato é que a gente tem, né, uma perspectiva de futuro bastante distinta do que é a foto hoje, né, das profissões jurídicas. Dito isso, vamos agora para o nosso segundo elemento aqui, que é uma reinvenção dos marques, né? Isso eu proponho, tá? A própria palavra, né, meios alternativos de resolução de conflitos, né, expressão meios alternativos de resolução de conflitos, é uma expressão que, a meu ver, é bastante complicada, tá? É muito pejorativa, ela não expressa o potencial que esses chamados meios alternativos revelam. Na verdade, tem um autor palestino que eu acho muito interessante, Burit Barghouti, né? E ele vai dizer o seguinte: If you want to dispossess a people, tell their story. Né? Se você quiser despossessar, né, retirar um povo, né, retirar algo de um povo, você
diz a sua história. E eu acho essa analogia muito boa aqui quando a gente fala de meios alternativos de resolução de conflitos. Porque é isso que aconteceu. Os meios alternativos de resolução de conflitos passaram a ser escritos não por profissionais que trabalham com chamados meios alternativos de resolução de conflitos, mas pelos processualistas, né? Então, a história desses meios alternativos passou a ser feita pelos processualistas e por isso que eles também ganharam o rótulo de meios alternativos. Então você tem o principal, que é o processo judicial, e você tem o alternativo, o secundário, aquele que é a segunda opção, né? Que são conciliação, mediação e tudo mais. Tanto é que a história dos meios alternativos ela foi escrita no Brasil e de modo que os chamados alternativos não foram tão alternativos assim, né? A conciliação ela se desenvolveu muito dentro do principal, que é o processo judicial. A mediação ela se desenvolveu muito, e boa parte dela está no novo CPC assim, né, dentro do processo judicial. Então, meios alternativos, na minha opinião, não são a nomenclatura mais adequada. Eu prefiro chamar de MESCs. Meios extrajudiciais de solução de conflitos. Porque nem todo meio alternativo de resolução de conflitos e nem todo meio, portanto, extrajudicial, ele é para resolver conflitos. Alguns meios extrajudiciais são apenas para solucionarem conflitos. E tem uma diferença enorme. Resolução é o quê? Corte de cordão umbilical. Decisão. Né? Enquanto que a solução ela pode partir de um pressuposto dialógico. Mas vamos lá. Como ainda se vê os marques do ponto de vista cultural, né, apesar dos avanços normativos? Eles ainda são vistos de maneira muito pejorativa, como secundários, né, não tão importantes e tudo mais. Eles ainda são estudados muito nas faculdades de Direito como procedimentos, né? Então, assim, procedimento de mediação. Como se a mediação tivesse um procedimento único. Eu vou mostrar para vocês que não tem nada a ver. Né? Eles são vistos, em geral, como solução à litigiosidade. Então, a gente precisa mediar para resolver o problema da litigiosidade, a gente precisa conciliar para resolver o problema da litigiosidade. Então, eles são vistos muito mais como remédios e não como uma mudança cultural. Isso é bastante complicado, né? E, aliás, não faz nenhum sentido, né, você investir em conciliação e mediação para remediar a judicialização, até porque mediação e conciliação são métodos que são muito mais antigos do que a judicialização. Tá? E também não faz nem sentido chamar de principal judicialização por conta disso. Uma negação à heterogeneidade, porque em geral se busca dentro de livros de teoria geral do processo, de processo civil, padronizar esses métodos como se eles fossem uma coisa só. Né? Tanto é que chamam eles de tudo de farinha do mesmo saco. Né? Quando vocês leem um livro de TGP ou um livro de processo civil, parece que negociação, conciliação, mediação, arbitragem são todos a mesma coisa. E eu espero provar para vocês aqui que são mundos completamente diferentes. Né? Como se deve ver os marques, então? Né? Os marques bem entre aspas, tá? Porque na minha defesa, devemos escrever a história desses meios como MESCs, né? Devemos pegar as rédeas desses meios e escrever a própria história deles. Senão a gente vai tell their story, né? E fazer o dispossessing the people, né? Deixá-los sem identidade ou sem a sua própria história, tá? Então eu acho que a primeira questão é mudar de nome, são MESCs, acabar mesmo, fazer uma revolução contra marques e criticar mesmo, porque marques significa você subjugar o potencial que esses meios têm para a resolução de conflitos e para a solução de conflitos. Aí vocês podem falar, mas é só uma questão de nomenclatura, Felipe. É uma questão de nomenclatura, mas como diz o Foucault, né, as palavras e as coisas. E quando você repete essa ideia de alternativo, você acaba que introduz, mesmo que inconscientemente, nas pessoas, a ideia de que eles são secundários. E aí não tem jeito. Né? Eles devem ser pressupostos das faculdades de Direito. Lá no Instituto Diálogo a gente ensina negociação,
que está presente em qualquer meio extrajudicial de resolução de conflitos. Lá no Instituto Diálogo a gente ensina a dialogar relações interpessoais. Isso daí devia estar na Faculdade de Direito e não só lá no Instituto Diálogo. Desenvolverem habilidades práticas, né? Você não aprende a mediar numa eletiva da Faculdade de Direito e a eletiva ela só te ensina procedimento de mediação. E o professor até faz uma defesa da mediação e tudo mais, mas ele não sabe mediar, né? Ele não tem técnicas para mediar. Ele não sabe programação neurolinguística, uma coisa que a gente usa muito dentro do ID, tanto em curso online quanto em coaching, né? Programação neurolinguística, tá? Essas coisas vão ser fundamentais. Construir essa ideia de que podem ser estratégias de solução consensual de conflitos quando possível e, eventualmente, quando não for possível, você ainda pode ter o extrajudicial. Se chama arbitragem. Aí vem sentença. Eu já vi livros de TGP que colocam arbitragem e mediação como se fossem os dois métodos consensuais de resolução de conflitos. Não são, né? A mediação sim, mas a arbitragem ela é baseada numa decisão. O laudo arbitral é uma decisão. Eles são completamente abertos à criatividade. Por isso que a gente não pode engessar os meios extrajudiciais procedimentalizando-os. Porque isso é uma questão de método judicial, né? Aí tem lá CPC, CPP e tudo mais. Mas para isso a gente precisa de uma mudança cultural global, uma mudança cultural efetiva, tá? A lei ela já deu passo importante, seja o NCPC, seja a lei de mediação. Nós temos o CNJ investindo nisso. Nós temos o Instituto Diálogo, por exemplo, valorizando muito essa questão da mediação extrajudicial. E é por aí para você efetivamente fazer uma mediação como carreira no Brasil, tá? Por exemplo, pensando fora do quadrado, coisas que podem ser adotadas para além daquela coisa que é dita nos livros de TGP, os meios alternativos de resolução de conflitos são mediação, conciliação e arbitragem. Superando esse rótulo, olhem só quantas coisas interessantes podem ser desenvolvidas. Por exemplo, né, para pensar fora do quadrado nesse extrajudicial, são coisas que a gente trabalha muito lá no Instituto Diálogo. Olhem só essas estratégias de resolução de conflitos. Por exemplo, fact-finding. Olha lá, é feita uma análise de disputa por um terceiro imparcial que examina os marcos e os fatos e então emite um relatório que não vincula as partes e recomenda a composição. Ou seja, o indivíduo ele faz uma análise dos fatos, ele faz uma sugestão de resolução, ele faz quase que uma consultoria interventiva. Mas aí as partes elas não são vinculadas a aderirem a essa solução. Mas as partes vão fazer a sua própria mediação, a sua própria conciliação, considerando um parâmetro comum que é a sugestão do fact finder. Por exemplo, né, o ombudsman, né, o ombudsman, é um ouvidor que investiga a existência de conflitos e problemas em um determinado âmbito, local de trabalho ou comunidade. Local de trabalho tem muito ouvidor. Relatando detalhes de sua investigação e ajudando a encontrar uma composição equitativa. Este é um processo muito adotado por instituições privadas para reduzir litígios, principalmente de cunho trabalhista. O ouvidor é aquele que faz um raio-x da instituição, que trabalha na instituição, que está no cotidiano da instituição e que, portanto, a partir do seu trânsito dentro da instituição, faz estratégias preventivas antes que ocorra o conflito, para prevenir esses conflitos. Então vejam a importância disso. Terceiro, o baseball ou last offer arbitration, né? São duas, né? Ou chama de baseball ou de last offer, que é um mix de mediação com arbitragem. Olha lá, as partes devem negociar até certo ponto do impasse, né? Ou melhor, de negociação com... de mediação com arbitragem mesmo. E cada qual, respectivamente, submeter uma oferta final para o caso ser decidido por um árbitro. Então a gente negocia até aqui. E o que não der para negociar vai ter decisão, vai ter árbitro. Então é um mix, né? A gente vai definir, a gente vai tentar negociar o máximo. O que for impossível, a gente passa para a arbitragem. Então isso é muito, muito comum naquelas pessoas que têm as habilidades de mediação e de arbitragem. Por exemplo, ou em equipes multiprofissionais que têm mediadores e árbitros. Olha outra, Summary Jury Trial. O sumário do caso é apresentado
né, em casos complexos perante o júri, né, casos muito complexos, em geral, né, marítimos, aeronáuticos, de comércio exterior e tudo mais, que atua na análise de fatos e circunstâncias que sirvam como aconselhamentos para as partes poderem chegar a um acordo. Observem aqui, então, que é um júri por conta da complexidade do caso. E aí o júri faz uma sugestão e as partes, portanto, têm um feedback hiperqualificado de como devem transitar e, além disso, elas vão poder negociar após a sugestão do júri. E, por último, partnering. O partnering é quase que um esforço coletivo, olha lá. Processo usado para reunir todas as partes, empregadores, empregados, consultores, investigadores e grupos, antes do começo de um projeto com a finalidade de evitar o surgimento de disputas quando o projeto está em curso. Isso é o partnering. Então vocês podem observar aqui toda uma preocupação preventiva. Isso é muito usado, por exemplo, em construção civil, né, em projetos de infraestrutura, que em geral demoram anos, né? Então você já estabelece pontos possíveis de conflito, inclusive com o sindicato presente, e já resolve esses pontos de conflito antes dele ocorrerem de maneira dialógica. Então, meus amigos, o que eu quero mostrar com vários desses exemplos aqui é possível desenvolver uma carreira de mediador extrajudicial, sustentável. Esse é o grande recado até agora e é isso que a gente faz no Instituto Diálogo. O nosso curso internacional vai ser nos Estados Unidos, que é a terra da mediação, e é isso que é a nossa expertise, tá? Por conta dessa grande oportunidade que o novo CPC, a Lei de Mediação, nos traz. Falando no novo CPC, vou mostrar para vocês algumas inovações dele, sem prejuízo das inovações da Lei de Mediação e da Resolução 125 do CNJ, né? Então a gente está bem servido mesmo, tá, gente? De instrumentos para estimular a mediação. É uma questão agora de cultura. Então vou pincelar algumas partes do novo CPC que falam sobre isso. Por exemplo, está aqui no artigo 1º, e observem só que coisa importante, né? No artigo 1º está falando já sobre mediação. Isso é simbólico, gente. Tá? O novo CPC, inclusive, ele é muito, muito próximo assim, da Constituição, né? A Constituição é bastante principiológica do início e o novo CPC também é. Então, olhem só o que diz o artigo 1º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual de conflitos. Então, está dizendo assim, a regra tem que ser o consenso. Na medida em que não for possível, vamos ao litígio, à decisão, né, à sentença, ao modelo adversarial do processo judicial. Isso daí é meio trivial? Não é trivial, é simbólico. Pela primeira vez na história desse país, a gente tem como regra o consensual. Isso é muito importante. Olha só o parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Olha que legal, gente. No curso, todos têm o dever de estimularem a mediação, a conciliação e quaisquer outros métodos de solução consensual de conflitos, tá? Isso é muito importante. E olhem só o artigo 149. Ele vai colocar um novo ator como auxiliar da justiça. Olhem só, são auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, depositário, e olha lá, o mediador. Mediador passa a ser auxiliar à justiça. Só ele? Não. O conciliador também vai ser auxiliar à justiça. Então observem a relevância institucional que adquire a mediação e a conciliação, esses métodos consensuais de resolução de conflitos, né? O artigo 125 reforça uma tendência que já vinha sendo forte com o CNJ, né? E aí o 165. Isso daí só vai ganhar força nos próximos anos, né? O CNJ, inclusive, determinou isso para todos os tribunais. Olhem só. Os tribunais criarão centros judiciais de solução consensual de conflitos, são chamados CEJUSCs, né? Inclusive diversos estados do Brasil já possuem.
Responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação. Ó, conciliação e mediação. Eu sou contra a palavra audiência, tá? Mas tudo bem, a gente não pode, né? Eu sou a favor da palavra sessão de conciliação e mediação, né? Mas usar audiência é muito judicial, né? E pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Olhem que legal, gente. Tudo isso como dever do judiciário. O conciliador, aí vem a distinção entre conciliação e mediação, que é uma distinção que agora é legal, né? Agora é legal, mas sempre foi uma distinção doutrinária, tá? E na minha opinião, como uma pessoa, né, que estuda direito, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, já gastei um tempão lendo um monte de coisa sobre isso, e como eu conheço a prática da mediação e da conciliação, eu acho que é uma distinção meramente legal e doutrinária, porque na prática o que a gente faz é tudo isso junto. Olhem só, o conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para as partes que conciliem. O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos, né? É um pouco a ideia de que o mediador não interfere, o conciliador interfere, o conciliador é quando não tem vínculo anterior, o mediador é quando tem vínculo anterior. Legal e tal, mas na prática, a gente faz isso tudo ao mesmo tempo, né? É muito difícil você só ser conciliador ou só ser mediador. A gente faz tudo isso. Por isso que é uma distinção que, na minha opinião, é muito mais legal e doutrinária do que propriamente real, prática, né? Olha o artigo 166. A conciliação e mediação são informadas, olha só, gente, coisa importante, princípios da conciliação e da mediação. É óbvio que é quase que uma reprodução do artigo da resolução 125 do CNJ, mas mesmo assim é algo importante, né? Independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. Eu poderia ter fogos, né? E soltar fogos agora e dizer: Nossa Senhora, excepcional. Por que eu não vou soltar meus fogos agora? Eu vou soltar depois. Eu tenho certeza que isso vai vingar no meio, como na mediação extrajudicial. Isso eu tenho certeza. Aliás, não só vai vingar, como já vingou na extrajudicial. Todos esses princípios. Mas eu tenho um medo enorme de, na mediação judicial, esses princípios não serem tão fortes. Por quê? Se vocês observarem a Lei 9.099 de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais, esses princípios já estão lá. E o que é a Lei dos Juizados Especiais? A gente tem ali realmente uma procedimentalização das audiências de conciliação, né, e de toda a informalidade do juizado. Então, algo que era para ser informal ficou completamente formalizado. Então, não vou comemorar para o judicial ainda. Tá? Tem diversos motivos para ter sido formalizado, tá? Que não cabe aqui na palestra falar, porque aí vou gastar um tempão. Mas, né, vamos ver como é que vai ser no extrajudicial. No judicial eu sou um pouco reticente, mas no extrajudicial eu acho que isso vai vingar bastante. E olha só o parágrafo 4º. A mediação e a conciliação são regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição de regras procedimentais. Tanto é que a mediação, as pessoas vão poder escolher se submete à sessão de mediação, de conciliação. Inclusive, há uma possibilidade pelo novo CPC delas escolherem os seus próprios conciliadores e mediadores. Olha só o que vem no artigo 167. Os conciliadores, mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro do Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal, que manterá o registro de profissionais habilitados com indicação de sua área profissional, né, para dar até uma certa organicidade, né, uma certa previsibilidade de quais são os mediadores judiciais e extrajudiciais, as câmaras e tudo mais. E o tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores a ser preenchido por concurso público
observar as disposições desse capítulo. Eu também sou muito reticente em relação a isso, né? Porque o que a gente viu com a conciliação é que não se desenvolveu uma carreira de conciliador dentro dos tribunais, né? Tanto é que foram subcarreiras, as pessoas acabavam que eram subremuneradas ou não remuneradas. Eu espero que agora com o novo CPC realmente você tenha uma carreira judicial, né? A minha aposta é de que vai ser muito mais extrajudicial a carreira de conciliador e mediador, né? Aliás, a carreira de mediador e de conciliador vai se confundir numa pessoa só, né? Como eu falei, não vejo distinção prática, pragmática entre conciliação e mediação. Tá? Na prática, quem já fez mediação, já fiz muitas. Quem já fez conciliação, já fiz muitas. A gente sabe que elas se confundem, porque são técnicas que vão ser usadas. Olha só o 68. As partes podem escolher de comum acordo conciliador, mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e Mediação, né? Mais essa questão da autonomia da vontade. Por isso que vai se exigir agora que o mediador ou conciliador extrajudicial ele tenha realmente um nome no mercado, que ele desenvolva marketing jurídico, né? Algo que a gente inclusive trabalha muito lá no Instituto Diálogo, que ele desenvolva a sua carreira empresarialmente. Não adianta achar que você vai colocar um site lá mediador que as pessoas vão te procurar. Assim como se você põe no teu site advogado, as pessoas não vão te procurar necessariamente, ou pelo menos vai te procurar, mas não vai te dar sustentabilidade financeira. Vai ter que desenvolver planejamento estratégico, plano de negócio, vai ter que assistir aula de empreendedorismo. Isso tudo a gente cada vez mais tem mediador lá, né? Tem conciliador lá. Conciliador, mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Vejam só a importância disso. O mediador extrajudicial, se houver essa confiança das partes, se houver esse desenvolvimento da carreira, esse nome, não precisa sequer estar cadastrado no tribunal, tá? Mas vamos lá, olha só como é que isso se desenvolve dentro do procedimento. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência eliminado o pedido, o juiz designará audiência de conciliação e mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Mas olhem só o parágrafo 4º, autonomia da vontade. É essa a regra. Autonomia da vontade para decidir se vai ter ou não a sessão, mas autonomia da vontade também para definir quem vai mediar. Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, não precisa ter audiência de mediação e de conciliação, e quando não se admitir a autocomposição, direitos indisponíveis. Vejam as oportunidades que estão surgindo com isso tudo, gente. E continua no 334 aqui. Parágrafo 7. Uma audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico nos termos da lei. Aquela coisa do mediador de uma maneira artesanal, né? Tendo que se deslocar, fazendo a mediação, aquela coisa, de indo ao encontro às partes. Hoje você pode desenvolver a sua carreira de mediador nacionalmente e internacionalmente. Você sendo um mediador, né, de peso, com qualidade, você pode, inclusive, fazer a sua mediação de qualquer lugar por Skype, por Google Hangout, tá? E como você vai depender do seu nome, da sua marca, da sua imagem, da sua confiabilidade, do seu respeito no mercado, da sua reputação, as pessoas hoje você tem a possibilidade de atuar com seu business nacionalmente ou até mesmo internacionalmente. Você pode morar na França e ser o principal mediador de conflitos no Brasil. Tá claro? Então esse é o business. É isso que vai se desenvolver com a mediação, principalmente extrajudicial. E olhem só, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Tranquilo, tem uma parte no Rio de Janeiro, com seu advogado no Rio de Janeiro lá por Skype ou no Google Hangout. Tem a outra parte que está em Manaus, com seu advogado também no Google Hangout ou no Skype. E está você em Paris fazendo a mediação. Olhem só a relevância, a importância institucional disso para a carreira de mediador. Eu não quero, dentro do Instituto Diálogo, formar novas forças de trabalho para o judiciário, até porque o judiciário já tem muita força de trabalho e é uma instituição importante e que vai continuar tendo. Mas a nossa missão é desenvolver a mediação como carreira.
E a gente tem hoje as garantias legais para isso. Tá claro? Vamos lá. Agora eu quero refletir com vocês sobre alguns desafios contemporâneos. Vou refletir basicamente, né, 5 desafios aí, só para vocês irem pensando, tá? Primeiro desafio, eu acho que para mediação se desenvolver como carreira, a gente realmente tem que superar a cultura da litigiosidade. E a gente faz isso no nosso cotidiano, estimulando isso, dando palestra, escrevendo artigo, fazendo e-book, criticando quando a história da mediação é escrita por pessoas que não são mediadoras, né, e fazendo com que essa cultura da litigiosidade realmente se desenvolva. Influenciando o MEC para mudar os currículos das faculdades de Direito, né, e tudo isso passa a ser um elemento importante. Segundo, formar mediadores de verdade, né? Formar mediadores de verdade. Hoje nós temos algumas escolas de mediação que não formam mediadores. Ficam somente em aulas teóricas sobre teoria do conflito. É lógico que essas coisas são importantes, né? Mas assim, vamos além. Vamos desenvolver a carreira de mediador. E para isso vocês também têm que ter aulas não só de técnicas de mediação, mas de marketing jurídico, de planejamento estratégico, de desenvolvimento de carreira, de plano de carreira, de identificação de concorrentes, stakeholders, precificação. Todos os elementos passam a ser decisivos para quem quer ser mediador e quer viver disso. Por isso que a gente tem que formar mediadores de verdade. É isso que a gente faz. Terceiro, desenvolver uma visão multiprofissional. Mediação não é somente feita por profissional do direito. Tá? Todos aqueles que têm competência técnica para desenvolver sessões de mediação podem desenvolver. Inclusive, você pode ter sessões de mediação e situações de mediação com mais de um mediador. É muito comum, a gente costuma, inclusive, trabalhar quando a gente vai treinar os mediadores, com o mediador e o comediador, né? Às vezes o mediador é aquele que tem mais experiência na técnica de mediação, mas o comediador é aquele que tem mais experiência no assunto sobre mediação que está ocorrendo naquele momento. Então é muito comum isso acontecer. É muito comum a gente ter, então, centros, quer dizer, vai ser mais comum a gente ter centros de mediação completamente multiprofissionais, com psicólogos, ou eventualmente, se aquele centro de mediação for especializado em petróleo, com pessoas completamente especializadas em petróleo, e por aí vai. Lidar empresarialmente com a mediação. Se você quer ser um mediador, ter uma carreira de mediador, você tem que lidar empresarialmente com ela. Empresarialmente quer dizer o seguinte: política de preços, política de relacionamento com o cliente, o modo como você vai lidar com o seu cliente vai ser decisivo para a mediação, sim. Então isso tudo vai fazer parte do seu cotidiano de mediador e vai ser decisivo, vai ser divisor de águas, né, entre aquele que é mediador, porque infelizmente a Faculdade de Direito não nos deu nenhuma competência técnica e de gestão para ser mediador, né? Vai ser uma grande força de trabalho nisso, e aquele que é mediador de verdade, que inclusive se capacitou para isso, com cursos que realmente ajudem você a se profissionalizar como mediador. E não, às vezes, esses cursos mais para inglês ver, né? E fazer a revolução. E aí é bem Marx, hein? Revolução não se faz conversando somente. Revolução é conflito, é embate. Então, para vocês fazerem a revolução no mercado da mediação e no modo como as pessoas veem a mediação, tem que escrever a própria história da mediação. Tem que se recusar a ser escrito por outros que não fazem mediação. Tem que colocar em xeque a discussão sobre mediação que não é feita por mediadores, tá? Por mais que seja importante que todos discutam mediação, a mediação tem que ter os seus próprios escritores. A mediação tem que produzir sua própria doutrina. A mediação tem que ter seus próprios palestrantes. A mediação tem que ter seus próprios professores. E isso vai ser decisivo. Fazer a revolução. E é isso aí, tá? Meus amigos, com isso a gente encerra aqui nossa exposição sobre mediação como carreira e as coisas que eu, né, como um mediador e como uma pessoa que ajuda muitos mediadores, seja como coach, seja como diretor do Instituto Diálogo, oferecendo cursos dentro do Instituto Diálogo para mediadores, é isso que eu observo, né? Nós temos hoje uma perspectiva de desenvolvimento da mediação
espetacular. Quando eu falo mediação, vem todos os extrajudiciais, tá? Mas isso depende de muito esforço de cada um de nós para que a mediação efetivamente se transforme em algo que seja realidade da nossa sociedade e como carreira também. Tá claro? Bom, espero ter ajudado mais que atrapalhado, né? Quem quiser me adicionar no Facebook, LinkedIn, Periscope, YouTube, eu não tenho criatividade, então os nomes são os mesmos. Olha lá, Felipe Ascense é o mesmo. Meu e-mail também, felipe@institutodialogo.com.br. Quem quiser mandar e-mail, enfim, tiver alguma dúvida, alguma questão, fica à vontade. No meu YouTube, inclusive, vale a pena que tem muito vídeo meu curtinho que pode ajudar vocês nesse caminho aí com o novo CPC. Meus sites, felipeascense.com.br, tem textos meus, tem vídeos, tem também alguns livros meus para download. Eu tenho um monte de livro e alguns deles eu deixo para download gratuito lá no site. E o Instituto Diálogo, né, que é a instituição que eu dirijo e que realmente oferece um conteúdo original e de qualidade para quem quer desenvolver uma carreira de mediação. Né? É um divisor de águas entre uma atitude ainda mais artesanal de mediador e uma atitude profissional de sucesso como mediadores. Bom, é isso. Foi uma honra contribuir com vocês. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Tchau, tchau, gente.